Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Entrevista especial. Recebo hoje Luiz Salmeirão. Prazer tê-lo com a gente aqui. Prazer é meu, Oliveira. Obrigado pela oportunidade de falarmos aqui. Satisfação imensa, porque nós vamos resgatar a história, falar do passado, do presente e do futuro. E dentro desse contexto, estamos procurando, dentro de uma série de reportagens, contar um pouco a história dos partidos políticos na cidade de Sorocaba. A sua trajetória, personagens, quais foram os feitos realizados por essas administrações que, por um determinado período, estiveram ocupando o 6º andar do Palácio dos Tropeiros. E eu começo falando do PSDB. Mas por que falar com Luiz Salmeirão? Justamente porque, apesar desse jovem político, tem um profundo conhecimento da história política da cidade de Sorocaba. E aí, Salmeirão, começamos falando do PSDB em Sorocaba, voltando aí a 2 décadas ou mais. Século passado, Salmeirão, 1992. Aí é o início, Salmeirão? Pois é, Oliveira, e os amigos da MRS News, PSDB começa em 92 com o saudoso Renato Amari, que teve aí a coragem de pegar um partido que estava recém-criado e trazer para a cidade de Sorocaba. Ele já tinha um grupo político, já era um empresário conhecido, e sai pela primeira vez candidato a prefeito aqui em Sorocaba. 1992. Ele sai, ele fica em 4º lugar, quase chega no 3º lugar, mas marcou presença aqui na cidade, marcou seu nome. E aí nós podemos pular já, se me permite, para 96, onde Renato sai candidato e vence as eleições. Exato, 92, marca presença, o PSDB, porque o PSDB, anterior ao PSDB, a vida política da cidade era marcada principalmente aquela disputa pelo MDB, MDB, né? Arena, né? E o Renato foi esse, o Renato tem essa história, o PSDB tem esse histórico de ser divisor de água, né? Sim. Então a gente chega ali com o Renato Amari em 92, marca presença, 96 assume a prefeitura de Sorocaba. E o que podemos falar a partir desse 96? Oliveira, quem conhece Sorocaba sabe o quanto ela se desenvolveu com os processos e o modo de fazer política do PSDB. Renato Amari foi um divisor de águas, como você disse. Ele teve por 8 anos, né, foi prefeito, reeleito. Ele trouxe políticas públicas aqui pensando com uma cabeça de gestor. Ele trouxe um plano diretor onde permitiu vir empresas para a cidade, gerou emprego, gerou renda, criando a famosa Zona Norte e também a região do Vanelville, que é a Zona Oeste hoje denominada. As grandes transformações ocorreram nesse período, né? E nós falamos que Renato trouxe uma visão de dividir o solo, que é utilizar o espaço da cidade, e criou oportunidades para que ela se expandisse de uma forma organizada. E nesses 8 anos que Renato esteve, foi também avaliado um dos melhores prefeitos do Brasil, ganhou prêmios, etc. Não tem nem dúvida, quando você fala de 96, desse divisor de água, eu também me lembro do Rio Sorocaba, a história de Sorocaba. Diariamente ou quase que semanalmente você pegava as manchetes dos jornais da época, o Cruzeiro do Sul, Diário de Sorocaba, a época a TV Aliança, afiliada da Rede Globo, e o que nós víamos era uma tristeza geral naquela época. Você vê que hoje em Olimpíadas está se falando em despoluir o Rio Sena, e algumas competições estão sendo canceladas por não haver ainda a condição total. E o Renato, naquele período, quando assume, um dos projetos do Renato é justamente este, a despoluição do Rio Sorocaba, né? Sim, então ele traz a proposta de despoluir o rio, e que acontece. Hoje Sorocaba é referência também nessas políticas públicas. E na época do Renato ele assume o compromisso no final do seu mandato, que ele já estava passando aí para um outro gestor do PSDB, que a gente já pode falar dele depois. Sim. Ele mostra, ainda tem uma brincadeira que nós estávamos falando dos bastidores aqui, que você desafiou ele, né? Isso. De que se realmente estaria limpo o suficiente para uma pessoa nadar ou tomar água. E ele falou que sim, isso é real. Você pode entrar no Rio Sorocaba, hoje tem peixe, você tem uma fauna e uma flora ao redor do rio, que ela é viva,
graças a políticas públicas do PSDB. Exato, isso é interessante. Quando eu fiz esse desafio para o Renato naquela época, né? Então, ali de aguçar um pouco mais a nossa conversa, hoje não é aquele desafio que eu fiz para o Renato. Na verdade, hoje ele se estende a uma boa parte da população de Sorocaba, porque hoje a água do Rio Sorocaba, ela é captada a partir do Vitória Régia, e a população hoje bebe água, boa parte da Zona Norte principalmente, a partir de captação do Rio Sorocaba, né? Nós temos 2 pontos de captação, um é lá na represa de Tupararanga e o outro aqui, da represa de Tupararanga, chega aqui na estação de tratamento do Cerrado, né? Cerrado. E agora nós temos outra que é ali no Vitória Régia. Mas não foi feita. Mas tudo isso, Salmeirão, a gente coloca a figura de Renato, mas quando ele chega, ele vem com um projeto de partido, né? Ou seja, uma política. É isso que eu queria também que você colocasse, essa presença do PSDB. Isso aí, o PSDB, ele faz um trabalho aqui que é de construir as bases. Então você tem uma bancada de vereadores, você tem um prefeito que tem um dinamismo muito grande, e também uma primeira-dama, que após o prefeito e primeira-dama, que é a Maria Lúcia Amari, que hoje é deputada estadual, já deixo um abraço para a deputada Maria Lúcia Amari, eles, ao terminarem o mandato, concorrem às eleições e ambos são eleitos, deputado federal e deputado estadual. E nesse período, o Renato, pensando para dar continuidade no bom trabalho que vinha sendo feito, ele busca alguns nomes, e surgem naquele momento um nome de seu secretário de saúde, que é o famoso Vitor Lippe. Chegamos no Vitor Lippe. Vitor Lippe, que foi um dos melhores, se não o melhor secretário de saúde que a cidade de Sorocaba teve, né? Sim. A partir dele, políticas públicas foram desenvolvidas nesse sentido, e você pode pontuar para a gente. E aí, Oliveira, nós temos a gestão, né, que o Renato passa apoiando o Lippe, e aí Lippe inicia seu primeiro mandato, dando aí a continuidade do PSDB. Passaram-se 8 anos e aí Lippe vem para mais 4. E depois que sabe a história, foi reeleito, então são 16 anos entre Renato e Lippe. Para quem tá vendo essa entrevista e não sabe, até o conceito de norte, sul, leste, oeste foi o Lippe quem trouxe. Porque para fazer a divisão da cidade, da gestão da saúde, ele precisava pensar, porque Sorocaba é uma cidade grande. Exato. As necessidades da Zona Norte é diferente da Zona Sul, da Zona Oeste e da Zona Leste. E ele teve que dividir. Quando ele se torna prefeito, ele traz o conceito da saúde, da divisão para dividir a cidade nesse sentido. E a gente diz que Renato, ele trouxe a infraestrutura necessária para Sorocaba crescer. E Lippe foi quem humanizou Sorocaba. Quem trouxe os conceitos de cidade educadora, cidade humana, cidade inteligente, parque tecnológico e algumas outras brigas aí positivas que o PSDB já arrumou, né? Parque tecnológico, por exemplo, eu estive na inauguração do Parque Tecnológico Sorocaba. Voltando um pouquinho atrás ainda, só para a gente... General Carneiro, essa General Carneiro hoje, que você vê aí pistas duplicadas com o BRT nas laterais, uma mudança de projeto que não seria o original, mas essa BRT, essa General Carneiro, se a gente voltar ali ao ano de 2004, ela era uma via simples. Avenida São Paulo, Ipanema. Vamos de Sorocaba num parto para duplicar. Exato, Avenida Ipanema. Avenida Itavuvu. Então são grandes lutas e bandeiras do PSDB, que é um partido desenvolvimentista, que pensa no desenvolvimento como um fator de tração do município. Isso. E aí Renato teve que enfrentar essas lutas e poder expandir a cidade, como trazer o Lippe também, por exemplo, o novo hospital regional, que tivemos embates, nomes políticos que foram contrários. O Adib Jatene, se não fosse esse novo hospital regional, não teríamos tantas vidas foram salvas, né? Exato. De novo, nós falamos do parque tecnológico, nós falamos também de os parques que o Lippe Toyota, se a gente buscar porque quando o parque tecnológico, parece que até eu sou entrevistado, mas não é, porque nós fazemos parte da história de Sorocaba. Sim. Conhecemos... É gostoso falar de coisa boa, né? Exato, de políticas sérias, porque hoje a gente sente muito falta disso, viu, Salmeirão? E precisa de pessoas que têm
tenha essa visão de saber valorizar o passado. Porque Reconhecer, né? Reconhecer. Porque hoje o que a gente está percebendo, Salmeirão, é que está surgindo uma safra, temos pessoas boas, mas também tem muitos que desvalorizam o passado, não reconhecem o passado e não sabem que a história de uma sociedade ela só se constrói você vendo o passado, vivendo o futuro e pensando, vivendo o presente e pensando no futuro, né, Salmeirão? Com certeza. E dando continuidade nessa linha do tempo, Vitor Lippe se reelege com a maior votação da história em primeiro turno e com uma aprovação de 90%. Para quem não sabe a história, o Lippe foi o prefeito eleito mais votado na história do Brasil. Exato. Em primeiro turno. Foi um fenômeno nacional. E Lippe ganhou, no segundo mandato, ele ganha todos os prêmios da Unesco, Unicef, de cidade saudável e educadora. Ele traz esse conceito, né, de uma cidade mais moderna e inteligente, pensando para as pessoas. Né? E ele humanizou esse sistema público, né? E essa políticas públicas desenvolvidas pelo PSDB nos governos Renato Amari, no governo Vitor Lippe. O Vitor Lippe, por exemplo, ele me concedeu uma entrevista, ele estava na Colômbia, e ele me concedeu uma entrevista ao vivo, e nós vivimos... Desculpe cortar, para quem lembra do Via Viva, você lembra? Sim. O Lippe trouxe da Colômbia. Da Colômbia. Eu já estive na Colômbia num congresso e fui ver esse projeto também. E ele trouxe de lá vários conceitos. Então é um cara que ele busca inovações em todo o planeta, porque às vezes as pessoas querem inventar a roda. Exato. Mas alguém já inventou. Traz o que é bom para cá. Parque das Águas. Parque das Águas. Foi lá nessa viagem que ele foi para Colômbia e ali eu devo ter... Olha que legal. E ele numa entrevista direto da Colômbia, ele me disse, olha, aconteceu, eu vi aqui um modelo aqui que eu vou implantar em Sorocaba, no Parque das Águas. Ele falou, o barco vai continuar tendo água, enchendo de água aí no tempo de chuva, mas quando não tiver chuva, ele vai se transformar numa grande área de lazer. Como diz o nome, né? É Parque das Águas. É um parque que ele é feito para ter um ambiente para receber a água, mas enquanto não tem período de chuva, as pessoas podem usar. Você não são só os piscinões, entre aspas, porque às vezes não tem como você utilizar um piscinão, mas um parque sim. Mas aí quando chove, é óbvio que você tem que deixar aqueles 30 dias ele reservado para água. Ô Salmeirão, você já passou por esse assunto, mas a gente pode reforçar na gestão do Lippe, que foi as unidades pré-hospitalares. Eu entrei dias atrás, eu fui ter um contato com a unidade pré-hospitalar e estive numa unidade também particular da iniciativa privada. Você vê que as semelhanças ali estão muito próximas, o conceito, né? Sim, o conceito. Então, também uma outra novidade, esse conceito da unidade pré-hospitalar, que é a UPH, unidade de pronto atendimento, começa em Sorocaba. No Brasil, começa em Sorocaba. Em Sorocaba. Então, o Lippe inova, porque precisava de um meio entre a UBS e o hospital. E precisava de uma porta de entrada no meio, e queria-se esse conceito. Então, a UPH da Zona Norte, que foi criada pelo Lippe, na época, junto com o secretário do Renato, que lembra PSDB, nós estamos falando de PSDB aqui, o conceito de gestão social-democrata, passa e traz um novo conceito. Hoje virou política pública nacional. E aí, na divisão da cidade, cada setor começou a ter. Lippe fez da Zona Oeste, e aí Lippe faz seu sucessor, que é Antônio Carlos Panunzio, que já tinha sido prefeito anteriormente. E ele inaugura a Zona Leste e da Zona Industrial. Você lembra? Exato. Então nós temos essas regiões que são mais carentes, tem uma densidade demográfica, social, que as pessoas utilizam mais o SUS, todas já recebendo esse atendimento. Zona Norte já tinha, ele coloca na Zona Oeste, que foi o Lippe que entregou, Panunzio assume da continuidade. Continuidade no quê? Na política pública da saúde, que é o UPH, que é a UPA, né? Da Zona Leste e lá da Zona Industrial, que é perto daquela escola estadual, na subida ali do Éden ali. O Salmeirão, portal RMS News, nessa série de entrevistas, buscando resgatar a história de pessoas e dos partidos políticos, porque nós vivemos um momento que até a figura dos partidos muitas vezes tentam desconstruir, né? E a gente tem que mostrar que a democracia ela só se efetiva justamente com a participação de partidos e partidos fortes, né? Não partido de aluguel, né? E a gente vê aqui em Sorocaba, ou seja, pessoas ainda, e porque tem essa base, né? O PSDB ele pode não estar nesse momento na linha de frente disputando uma eleição ao Palácio dos Tropeiros, mas eu conversava com
uma das lideranças do Sebrae que esteve sábado no Marcos Vignoli, que foi ex-presidente do PSDB secretário de Estado. Tal. E ele dizia isso, né, justamente dessa base Exato. do PSDB. E aí? Eu chego justamente nesse ponto. Nós falamos desse. Aliás, você fala desse. Tocou em Antônio Carlos Pannunzio. Esse BRT que nós estamos vendo hoje circular na cidade, que vimos com o passar da administração não muito, de repente não concluído dentro do governo Pannunzio, mas a base, os empréstimos internacionais, eles foram todos trabalhados dentro do governo Pannunzio, porque no final do governo Lippe era uma das promessas de campanha do BRT. Exatamente. Né? Então esse avanço que nós temos em termos de transporte na zona norte, na Itavuvu, sim, na Ipanema, está dentro desse conceito de partido forte. Sim. Né? Então, Oliveira, até é bom você tocar nesse assunto. Dando continuidade da expansão, da utilização do espaço da cidade, lembra que Renato fez isso, o Lippe humanizou e criou o programa chamado Sorocaba Total. Sim. Sorocaba Total 1 foi 100% implementado, Sorocaba Total 2 ele teve início no final da gestão do Lippe, continuou com o Pannunzio, deu uma parada após que era Crespo Jaqueline e o Manga continuou. Uhum. O prefeito atual, Rodrigo Manga, que é do Partido Republicanos, ele continuou o projeto do Sorocaba Total, que é do Lippe. Porque o entendimento, isso que é do legal. PSDB. Isso é legal quando você não faz uma política de governo, mas de Estado. É isso que a sociedade precisa entender, exatamente. A política de Estado, ela independe do governante de plantão ou então do partido ao qual ele pertence, mas que ele tem essa visão e esse entendimento. Exatamente. E aí você tem a divisão da cidade. As pessoas precisam se mover, se movimentar. Então, quando você pensa a longo prazo, você consegue fazer grandes projetos. Ninguém consegue fazer nada em 2 anos, 3 anos. Você que está vendo a entrevista aqui sabe que é difícil, ainda mais na vida pública. Você quer fazer algo grande, ninguém faz nada grande sozinho. Então você precisa de 3, 4, 8, 12 anos para fazer projetos grandes, para mudar uma cidade. E o PSDB teve essa oportunidade e fez bem a lição de casa. E agora, trazendo para o momento atual, Oliveira, é a primeira eleição que o PSDB não lança candidato a prefeito, porque está reconstruindo a base. Correto. Está apostando em novas lideranças. E como se dá essa reconstrução da base? Agora o PSDB, nós temos o partido sem nenhum vereador na chapa. Estamos lançando novos nomes, alguns que já foram candidatos, alguns nomes que já foram votados. Você é o primeiro suplente de vereador, né? Isso, primeiro suplente. Eu fui um dos políticos mais votados em 2020 e continuei no PSDB. Sim. Acreditando na política pública, já trabalho com o Lippe há 8 anos. Sim. Então seguindo essa linha de uma política de resultado e ajudei a construir essa chapa de vereadores, que ninguém faz nada sozinho. Sim. Então o PSDB traz uma renovação, está apostando em novos nomes, que nós temos hoje 2 grandes deputados, deputado federal Vitor Lippe, deputada estadual Maria Lúcia Amari, que estão dando suporte para uma nova Câmara de Vereadores, para que em 26 tenhamos esses deputados também fazendo o seu trabalho, né, o pleito novamente, e em 28 voltarmos a ocupar um espaço aí no Executivo, que essa é a proposta. Estamos trabalhando com muita energia, muito foco, para trazer novos nomes aqui para a cidade de Sorocaba e também trazer um respiro, porque a gente está numa agenda que a gente precisa de resultado, precisa de pessoas que entreguem o que as pessoas precisam. Parar de discurso fácil e falar fácil, né? E o PSDB tem essa característica. Isso é importante, viu, Salmeirão? E eu muitas vezes acabo entrando até na fala do entrevistado, mas é porque nós vivemos essa história. Nós sabemos das grandes transformações que Sorocaba viveu a partir do momento em que o partido PSDB ele assumiu a cidade de Sorocaba. E eu quero dizer o seguinte, dentro da visão jornalística, se você pegar nas últimas 2 décadas, cada centímetro deste que você pisa tem parte de um trabalho desenvolvido, de uma política pública desenvolvida pelo PSDB na cidade de Sorocaba. Isso é fato. Todo mundo sabe. Você vai para o transporte público, você tem a história, né, de Sorocaba. Sim. Aliás, quando nós chegamos aqui, né, no início dessa administração do Renato,
Renato, nós tínhamos as fichas a verdinha, né? Eu lembro. Era um tal de dar problema. Colocava no bolso, você sentava, quebrava a ficha, você perdia a ficha, né? E todas essas transformações. Então isso é muito importante a gente conhecer, e por isso que o portal RMS News bate nessa questão da gente conhecer a importância do partido político e da sua base, né? Principalmente num momento como esse, Salmo. Zé Oliveira, agradeço a oportunidade, e falar de política pública, vai mais da eleição, entender o partido. Então a gente fala para que as pessoas que gostam disso, que acompanham aqui o portal, que é um portal muito sério, que estudem os históricos, estudem os partidos, busquem informação. E você que quer conhecer o PSDB, busque o PSDB aqui nas redes, siga as nossas lideranças, deputado Vitor Lippe, deputada Maria Lúcia, busque informação sobre o PSDB de Sorocaba e sua história. Então tem muita coisa legal para contar. Tem um site? O site são nas redes sociais, Instagram e Facebook. Legal. O PSDB Sorocaba, só colocar lá que você encontra. E também dos deputados, eles falam muito sobre o partido. O PSDB trouxe muitas políticas públicas para Sorocaba, e também nós temos digamos que não tem sorte, mas o PSDB também trabalhou muito pelo estado de São Paulo. Sim. Então nós estivemos muito juntos aqui em políticas públicas, e todas as políticas públicas criadas pelo estado de São Paulo tem em Sorocaba. Legal. O AME funciona muito bem, a rede Luci Montoro funciona muito bem, o Bom Prato funciona muito bem, o Poupa Tempo funciona muito bem. Tudo isso é PSDB. É referência no Brasil, e Sorocaba perdeu a oportunidade de ter algumas lideranças por falta de opção. Sim. E é por isso que o PSDB agora volta, dá um passo atrás, investe em novas lideranças, para que a gente possa poder ter novamente uma agenda social-democrata, naquela que dá resultado para quem mais precisa. Só por curiosidade aqui, quantos candidatos a vereador o PSDB em Sorocaba lança nessas eleições? A nossa federação são 26 candidatos. Quando você fala de federação, você está falando dos partidos? PSDB e Cidadania. Então foi feita uma federação, nós temos o PSDB e Cidadania juntos. Se eu não me engano, são 6 do Cidadania e 20 do PSDB. A federação são 26. Legal. E vem com força dentro desse planejamento estratégico, né? Buscando criar uma base dentro da Câmara Municipal, visando aí o futuro para voltar ao Poder Executivo no comando do 6º andar da Prefeitura de Sorocaba. Salmeron, da minha parte foi um prazer imenso, e do portal RMS News falar com você. O nosso internauta, durante a nossa fala, vai visualizar várias imagens, como foi descrito aqui pelo Salmeron, desse histórico do PSDB que começa no ano de 1992 com Renato Amari. Então nós vamos acompanhar tudo isso. Foi um prazer imenso falar contigo. Eu que agradeço, à vontade para você poder transmitir a sua palavra. O Oliveira, que é uma referência aqui jornalística na cidade, muito politizado, ele acompanha os bastidores e sabe a política de fato. Agradeço toda a audiência da RMS News, e vocês que querem conhecer o meu trabalho, nas redes é Luiz com Z Salmeron, Luiz Salmeron. Acompanhem o trabalho, eu divulgo muitas coisas do partido e também muitas coisas sobre Sorocaba. Acompanhem esse trabalho que tem feito junto aos deputados também. E se você quiser conhecer mais o PSDB, estamos à disposição. Temos feito agora uma campanha aberta para as pessoas participarem da campanha eleitoral, porque é momento de renovação. E nós estamos à disposição de trazer pessoas novas para participarem da construção de uma cidade que a gente acredita, uma cidade de verdade. Gostei dessa conversa contigo, viu, Salmeron? Resgatou a história, e a gente está no momento de realmente resgatar a história, não só da nossa cidade, mas do nosso país. Quando a gente ouve, quando a gente vê o que está acontecendo aí, quando a gente retorna lá a Mário Covas e tantas outras lideranças, a Fernando Henrique Cardoso, como nós temos história. O Brasil tem história, tem pessoas que têm essa responsabilidade, mas é aquela questão, o cidadão tem que saber escolher e na hora certa decidir o seu voto. Estamos nos aproximando aí das eleições de outubro, e o momento é agora em relação a essa escolha da base, de quem vai nos representar no poder executivo, no poder legislativo municipal, para a gente ir galgando os outros patamares da República. Prazer imenso. Oliveira, prazer é meu. Obrigado. Obrigado.
você conhecer um pouco da história do PSDB na cidade de Sorocaba. Curta e compartilhe estas informações, este conteúdo. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.